Olá, vamos continuar aqui o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último vídeo nós respondemos a pergunta número 27, que está lá no compêndio. O que significa de fato para o homem crer em Deus? E nós vimos que a ideia de crer em Deus não é simplesmente o falar que acredita em Deus, mas é o mudar a vida. Certo? A pessoa que de fato crê em Deus, ela configura a vida dela, a vida de Cristo, ela muda a maneira dela de ser, certo? Então hoje nós vamos responder a pergunta número 28, que está no compêndio. Quais as características da fé? Então, para quem estiver acompanhando, está do número 153 até o número 165, ok? Lá do compêndio. Naqueles resumos, é o número 179 ao 180, e o número 183 é o número 184, certo? Então, quais as características da fé? Veja, a fé ela é uma graça de Deus, certo? Nós podemos ver isso em Mateus 16, 17, quando Jesus pergunta, para os seus discípulos, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Aí Pedro, no versículo 16, ele vai dizer, e Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então veja, a fé ela é uma graça de Deus. Deus dá essa graça ao ser humano, Ele dá essa graça a quem Ele quer e no momento que Ele quer, certo? Porém, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então todos têm dentro de si essa fé, certo? Então ela é uma graça, mas ela é uma graça dada por Deus, que depende também do homem, correto? A fé ela é um ato humano. O homem ele tem que aderir à fé de maneira livre, certo? O homem tem que querer isso. Deus ele não obriga ninguém. Ele sempre provoca as pessoas interiormente a se voltar a Ele, a ter fé nele. Mas Ele não obriga. Ele apenas seduz. Certo? Tem até aquela passagem que tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. Então Ele seduz as pessoas. Certo? E vai dar vontade da pessoa deixar-se seduzir e ter fé realmente ou não, correto? Porém, a fé ela é um ato de Deus, ela é um ato que depende do homem, mas Deus sabe que nós não somos apenas seres espirituais, certo? Nós somos seres que temos inteligência, nós usamos a razão. Então, uma forma que Deus nos dá, além daquela inquietação no Espírito, que é dada pelo Espírito Santo, uma forma que Deus nos dá de irmos alimentando essa fé são os milagres de Jesus, são as profecias, são os milagres dos santos. Então são coisas que vão ajudar o homem a realmente aumentar a sua fé, certo? Então são coisas que Deus nos dá. Ele não nos abandona ao simples inquietação do Espírito. Ele mostra as coisas, Ele permite que as coisas aconteçam, certo? Temos também que a fé ela procura compreender. Tá? A pessoa, além de ver os sinais que Deus dá, e os milagres, tudo aquilo que nos leva a ter uma fé cada vez melhor em Deus, nós precisamos estudar essa fé também. Nós precisamos querer saber. Algumas pessoas falam que quando se trata de religião, não se pode questionar nada. Você tem que aceitar tudo. E não é bem assim. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, e é por isso que estamos fazendo esse curso sobre o Catecismo da Igreja, quanto mais nós estudamos, nós aprendemos sobre a nossa fé, mais forte ficará essa fé. Certo? Então não tem um problema nenhum você questionar as coisas, você procurar saber, correto? E temos aí a liberdade da fé. Algumas pessoas, principalmente vocês que têm filho, filha,
pensam que tem que obrigar aquela pessoa a ir na igreja, a acreditar em Deus, a ter fé e tudo mais. Não há necessidade de obrigar, certo? A fé ela é uma coisa voluntária. É você obrigar o seu filho a crer em Deus, você obrigar o seu filho a ir na missa, por exemplo, não tem muito resultado. Não é uma coisa que ele queira fazer. Ele está indo de má vontade. Enquanto ele é criança ainda, você ainda consegue levar, mas depois que cresce, que ele começa a tomar suas próprias decisões, ele não vai mais. Então não se obriga a ninguém. Você tem que dar sim um exemplo. Você que é pai, mãe, tem que dar o exemplo para o seu filho, certo? Mostrar para o seu filho como é ser cristão, mostrar para o seu filho a importância de ter fé, mas nunca obrigar a pessoa a ir na igreja ou a professar uma fé, correto? A fé ela é necessária para a salvação, certo? Se não tivermos a fé em Jesus, a fé naquele que enviou Jesus, nós não seremos salvos, correto? Deus, como eu disse no começo, ele provoca, ele seduz, certo? E o homem ele tem que aderir a isso. Deus vai respeitar, certo? A pessoa que não quer ter essa fé, que não quer trabalhar isso, Deus respeita. Mas a fé, nós vemos nas Escrituras, que a fé ela é necessária para que a pessoa alcance a salvação, correto? Mas como, né, para nós que temos a fé já, certo? Como perseverar nessa fé? Nós vemos aí que o mundo é cheio de problemas, certo? Muitas vezes nós estamos no topo da vida espiritual, nós temos fé, nós rezamos, nós estamos assim maravilhados com as coisas divinas, e alguma coisa acontece ou com a gente ou com outras pessoas que abalam a nossa fé também e faz com que nós repensemos algumas coisas, certo? Algumas pessoas em momento de diversidade acabam abandonando a fé, certo? Vêm algumas situações da vida e chegam à conclusão de que Deus não existe, ou que se ele existe, ele não se importa com a humanidade, né? Então, como nós perseverarmos na fé, a exemplo de Abraão, a exemplo de Nossa Senhora, como perseverar? Nós temos que ser fiéis na escuta da palavra de Deus, certo? Se é Deus que dá essa fé ao ser humano, nós temos que ser fiéis à sua palavra, nós temos que dedicar um tempo no nosso dia para ler a Bíblia, correto? E assim nós vamos fortalecendo essa fé. Nós temos que pedir a Deus, né? Aumente a minha fé diariamente, entende? Porque daí quando chegar essas situações mais difíceis, nós já estamos um pouco mais fortalecidos, certo? Então nós temos que pedir, nós temos que estudar, nós temos que buscar na palavra de Deus, correto? E o que nós contemplamos pela fé hoje é uma prévia do que nós iremos contemplar depois no paraíso. O que nós vivemos pela fé hoje é algo que nos prepara para realmente contemplar a Deus face a face. Então, peçamos a graça aí a Deus de que Ele sempre fortaleça a nossa fé, de que nós possamos sempre responder livremente com a nossa vontade a essa sedução do Senhor, né? E cheguemos um dia aí a vê-lo face a face no céu. Deus abençoe você.